o rei do Vaticano. Então, em 1929, você esquece todos os papas que vieram até 1929. De 1929 para cá, nós temos uma descrição aqui na Bíblia, nesse texto que nós lemos, que ele foi transportado em espírito a um deserto. Você leu isso comigo aí na Bíblia? Naquele momento ele tem uma visão. Qual que é a visão que ele tem? Ele tem a visão de 7 cabeças, que são 7 reis. Esses 7 reis viriam e governariam. 5 já tinham passado. O 6º estava para chegar. E viria ainda o 7º, que quando viesse ele duraria pouco tempo. E viria um 8º. E esse 8º também é do 7. Parece complicado, mas eu vou explicar isso. No momento em que João está tendo a visão do Apocalipse, ele é transportado em espírito para exatamente o momento em que o penúltimo Papa João Paulo II tinha assumido. Porque 5 tinham passado e o 6º estava assumindo. O 6º foi o Papa João Paulo II. O primeiro, em 1929, foi o Papa Pio XI. Depois veio o Papa Pio XII e assim por diante, até chegar no 6º. O 6º foi o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II faleceu. Não foi enterrado. E veio o 7º. E o 7º diz o texto bíblico que deveria durar um pouco de tempo. Preste bem atenção, igreja. O 7º deveria durar um pouco de tempo. E viria o 8º, que é dos 7. É claro que nós não somos aqui loucos para poder achar que o Papa João Paulo II vai ressuscitar. Não é isso. Não é esse o ensinamento bíblico, porque o único que ressuscitou dentre os mortos, através do poder de Deus, foi o próprio Jesus Cristo. Lázaro ressuscitou pelo poder de Jesus Cristo. Mas pelo poder de Deus, o único que ressuscitou, ressurreto, soberano, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esse é o Senhor Jesus Cristo. E Deus não vai dar a sua glória a outro. A glória de Deus pertence a Deus. E vai vir o 8º. Então esse 8º, que faz parte do 7. Então, pastor, você está dizendo que esse 7º, que esse 8º que vai vir, que faz parte do 7, e que diz a Bíblia que ele foi ferido de morte, e a sua ferida de morte foi curada. E todos se maravilharam após ele. Quem foi esse? Quem foi ferido de morte durante o seu papado e voltou a viver? E vai vir o 8º, que é do 7, e está para surgir. Nós estamos diante de um momento apocalíptico, amados. É claro que o João Paulo II não vai ressuscitar em carne, mas vai ressuscitar o seu governo, vai ressuscitar suas ideias, vai ressuscitar sua popularidade, inclusive essa popularidade que se perdeu no papado desse Papa que está renunciando hoje. Pasme, esse Papa que vier, ele vai curar em nome de João Paulo II. Ele vai fazer milagre em nome de João Paulo II e todos vão ficar admirados. E vai fazer fogo cair do céu. Milagres vão acontecer. João Paulo II, o trabalho de João Paulo II, a influência de João Paulo II vai ressuscitar junto com esse Papa que virá. E todos vão se admirar após ele. Pasme um pouco mais ainda. Existe uma possibilidade muito grande desse Papa ser brasileiro. Porque um homem chamado João Braz de Avis, que pouca gente conhece. João Braz de Avis foi discípulo de João Paulo II. Por 14 anos ele serviu João Paulo II. Por 14 anos ele viajou com João Paulo II, ouvia João Paulo II, obedecia João Paulo II, abraçava toda a causa de João Paulo II, e ele é um dos homens mais cotados para assumir a posição de pontífice maior da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos diante de nós ainda um outro brasileiro
de São Paulo, que também está muito cotado para ser o próximo Papa. Por que eu estou falando isso, amados? Porque o Brasil está numa fase de crescimento incrível do Evangelho. O Evangelho está crescendo no Brasil. A crise dentro da Igreja Católica Apostólica Romana tem o Brasil como um dos maiores alvos deles. Eles querem atacar o Brasil com uma força muito grande de evangelização católica romana. E só tem uma forma deles pararem o crescimento do Evangelho dentro do Brasil: se o próximo Papa for um Papa brasileiro. Então existe uma possibilidade muito grande. Veja bem, eu não estou falando que é. Eu estou esclarecendo a igreja. Você está entendendo isso, amado? Amém. Eu estou esclarecendo. Há uma possibilidade muito grande de ser. Há uma possibilidade muito grande de ser um cardeal brasileiro, um arcebispo brasileiro, assumindo essa posição de pontífice maior da Igreja Católica Romana. Mas o fato é que o próximo Papa, que é o 8º, e que faz parte do 7º, que já tinha passado, ele está para surgir. A Bíblia diz, o texto bíblico diz, a partir do capítulo 13 de Apocalipse, que essa besta, que tinha 7 cabeças, 7 líderes, que eram também 7 reis, e tinha 10 chifres. 10 chifres, os 10 chifres estão sendo formados hoje no mundo inteiro para dar o poder à besta que é o anticristo. Hoje nós temos o Mercosul, é um desses poderes. Nós temos a CONCACAF, que é um desses poderes. Nós temos o mercado comum europeu, que é outro desses poderes. Nós temos o mercado asiático, que é outro poder. Nós temos a Oceania, que é outro poder. E estão se formando no Oriente Médio outro poder. Vários poderes. São 10 que vão dar toda a autoridade a essa besta. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a igreja não percebe o que está acontecendo à nossa volta. Porque a igreja lê pouco a Bíblia. A igreja conhece pouco a Bíblia. Então, nós precisamos esclarecer a igreja de que nós estamos para viver um momento apocalíptico. Quanto tempo vai durar? Não sei, meus irmãos, eu não sou Deus. Não tenho esse poder e não tenho uma bola de cristal para adivinhar absolutamente nada. O que eu tenho nas mãos é uma palavra de Deus que você tem. Amém. E que diz que este rei desta cidade, que está sentada sobre 7 montes, que é a cidade que governava na época de Jesus e dos apóstolos, e na qual os reis da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. No ano de 230, o imperador romano Constantino declarou o cristianismo como a religião do império. Os reis da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Por muito tempo nós fomos, obrigados a não entender a Bíblia. Por anos e anos, a missa foi rezada em latim para que um povo não entendesse a palavra de Deus. A missa era rezada em latim para que o povo não tivesse acesso à Bíblia, à palavra de Deus, até o dia que Deus levantou a reforma em Martinho Lutero, e a Bíblia voltou novamente para a mão das pessoas. Aleluia. E hoje nós temos aqui, porque houve uma reforma, a Bíblia está nas nossas mãos, mas os reis da terra se embriagaram com a prostituição da Igreja Católica Apostólica Romana, sim. E agora, amados, nós estamos diante de um momento apocalíptico. O 8º rei está surgindo. Esse é um sinal da volta de Jesus. Outro sinal da volta de Jesus é a apostasia dentro da igreja. O desvio da verdade dentro da igreja. Isso nós já estamos convivendo com ela há muito tempo. Você clica o seu computador e você vê o pastor A
o pastor A brigando com o pastor B, que está brigando com o pastor C, porque eles pensam diferentes. Isso é apostasia. Nós não fomos chamados para brigarmos uns